E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como funcionam os gráficos. Aqui você vai entender melhor como compreender toda essa dinâmica dos ativos, de compra, de venda, de regiões, ou seja, você começa a entender de forma clara como você precisa operar. Então você que está chegando aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. Aqui todos os dias eu trago aulas, todos os dias eu trago conteúdo para que você conheça e tenha conhecimento, para que as escamas dos olhos caiam e você realmente entenda como funciona o gráfico. Então, se você ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, se inscrever no canal que é gratuito, você vai estar sempre recebendo minhas aulas e você vai estar renovando sua mente em relação à análise gráfica. Porque se você está aqui, você quer aprender algo novo, você quer realmente entender como analisar o gráfico, você quer entender como um suporte e resistência funciona. Então você está no lugar certo. Acabei de fazer a minha entradinha aqui, ó. Primeira entrada, tá lá. Tá? Entrada simples, vou explicar o porquê que eu acabei de fazer essa entrada. Você que é novo aqui no canal, você pode baixar este e-book aqui, ó, inteiramente grátis. É um e-book que eu falo sobre padrões de vela, são 36 páginas de estudos onde eu falo dos 16 padrões de velas mais importantes no trade. Para baixar é simples, basta você vir aqui, ó, no meu canal oficial, você vai procurar o link do meu canal do Telegram e lá, em mensagem fixada, fazer o download. Aqui também você encontra meu Instagram, meu WhatsApp e o link da área do aluno, onde você pode fazer aquisição e fazer parte do treinamento. Abaixo de cada videoaula também você encontra essas referências dos links de acesso, tá bom, pessoal? Aqui, ó, quando você entrar no canal do Telegram, você vê aqui, ó, mensagem fixada, clica sobre ela, vai mostrar dois links, você escolhe qual dos dois links você quer utilizar e faz o seu download. Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó, como aqui o Murilo, batendo meta e fazendo seu saque. Aqui o Osmir, ó, batendo sua meta. Aqui é o Leandro, ó, batendo sua meta, deixa toda uma explanação, 10-1. Aqui é o Alexandre, batendo sua meta. Aqui é o Gerson, ó, batendo sua meta, utilizando o indicador Hunter aqui também. Aqui é o José, batendo sua meta. Aula que eu subo aqui no canal, André batendo a meta, aqui é o Gerson batendo a meta, o Gerson também utilizando o indicador Hunter aqui para auxiliar. Você quer saber sobre indicador, pessoal? Lá no módulo 13 tem aula sobre indicador, tá? Quiser fazer aquisição é só falar comigo. Cleito aqui, ó, batendo meta, maravilhosamente bem, entrada ali. Cleidson, de novo aqui, ó, batendo meta, utilizando o indicador como auxílio. Meus parabéns. Leandro aqui, ó, 6-1, 7-1, batendo a meta. Alexandre aqui. E assim por diante, ó. Gilberto também batendo meta, ó, utilizando o indicador também como auxílio, que ajuda em muito. Tá bom, pessoal? Então você que quer fazer o download do e-book, é só entrar aí. Aqui no meu Instagram, se você quiser seguir para ver resultados de alunos, EAD, ó, mensagem, tem alguma dúvida sobre a área do aluno? Já tem uma mensagem aqui, pode mandar um direct para mim, meu Instagram Cadu Rinaldi, link de acesso aqui, ó, ao treinamento, que ainda está com 60% de desconto, tem meu WhatsApp aqui, caso você queira tirar alguma dúvida, é só entrar em contato, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Aqui, ó, entradinha simples, né? Preço chega na região, já fez uma absorção do mercado na região aqui, fez uma absorção do mercado na região aqui, já entendo a sua movimentação de tendência, entendo que uma tendência chega ao final e a outra começa a funcionar, entendo que o suporte ali ocorreu, então como eu tenho um suporte ali, eu já tenho a minha região de entrada. Então a partir do momento que eu identifico que uma tendência chega ao final, começa a fazer ali uma região de suporte, então eu entendo que agora eu posso trabalhar ali um suporte e resistência. Então durante muito tempo, pessoal,
E isso muitas pessoas buscam esse entendimento, o pessoal fica um pouco perdido sobre essa questão de suporte e resistência, né? Tem muita gente, por exemplo, que até hoje não entende o que é um suporte, uma resistência. Aí o pessoal fala assim, mas eu sei operar suporte e resistência. Tem um monte de gente que fala isso, né? Eu sei operar suporte e resistência. É traçar uma linha ali na região, eu traço uma linha e entro. Eu traço uma linha ali, faço uma venda ou faço uma compra e está tudo certo. Pessoal, suporte e resistência não tem a ver com linha, tá? Suporte e resistência, ele tem a ver com contextualização do gráfico, tá? O suporte e resistência tem a ver com uma contextualização técnica do gráfico. Por que tem suportes que funcionam e tem resistências que funcionam e tem suportes que funcionam e tem suportes... tem suportes que funcionam e tem resistências que funcionam. Tem suportes que não funcionam e tem resistências que não funcionam. Por que isso? Se você olha lá no gráfico e você vê que ali é um suporte, ali é uma resistência. E aí você entra e ele não funciona. Por que alguns funcionam, outros não funcionam? Porque um dos grandes segredos do suporte e resistência, tá lá, mais uma entradinha perfeita. Enquanto eu estou conversando com vocês aqui, no próprio EURUSD, uma entrada no suporte, uma entrada em resistência. Aqui eu usei todos os segredos para operar. Primeiro aqui, a primeira entrada, eu operei aqui no suporte porque houve falha da tendência. Aqui eu operei na resistência porque eu estou a favor do movimento da tendência. Então eu tenho tanto uma entrada de compra como uma entrada de venda, utilizando todos os segredos do suporte e resistência. Agora, qual é o grande segredo do suporte e resistência? O grande segredo do suporte e resistência é você entender que o gráfico ele trabalha em uma contextualização. Contextualização. O gráfico, suporte e resistência não trabalha sozinho. Não trabalha... escrevendo aqui, suporte e resistência não trabalha sozinho. Perfeito? Se fosse eu ver um topo e um fundo e simplesmente eu chegar lá e sentar o dedo, seria maravilhoso. Suporte e resistência não trabalha sozinho, pessoal. Precisa de uma contextualização. Precisa de regiões trabalhando em comum acordo com tendências. Precisa de padrões de vela na região e volume a seu favor. Que favor é esse? Depende do contexto que você precisa do gráfico. Então vamos lá. O primeiro segredo do suporte e resistência é você contextualizar o que está acontecendo. Então aqui, eu fiz uma entradinha de compra aqui porque havia tido uma falha na tendência de baixa. E aqui eu sigo operando em resistência porque eu estou numa tendência de baixa. Olha só. Então eu preciso entender que o suporte e resistência nunca vai trabalhar sozinho. Eu preciso entender que eu preciso de regiões definidas dentro de uma contextualização para fazer a minha entrada. Eu preciso analisar as tendências, compreender as tendências, entender como elas funcionam, como elas se movimentam no gráfico para entender o que o preço está fazendo. Eu vou sempre entender que vai ter que ter um padrão de vela na região para eu poder filtrar a minha entrada junto com um volume a meu favor. O que é o volume a meu favor, pessoal? O que significa o volume a meu favor? Eu estou querendo dizer que o volume tem que ser do jeito que eu quero? Não. Para começar, eu só vou operar aquilo que o gráfico faz. Eu não opero o que eu quero, eu opero o que o gráfico faz. O volume a meu favor é o seguinte: se eu preciso em uma região que eu tenha força do movimento, é óbvio que eu vou precisar de um volume financeiro naquela região. Se eu estou numa região que eu preciso que não tenha força de movimentação,
É óbvio que eu preciso de fraqueza de volume financeiro, ou seja, que eu não tenha volume financeiro naquela região. Conseguiu entender? Então você operar um suporte e resistência não é você achar que o suporte e a resistência é o suprassumo da análise do gráfico. Não. Ele apenas faz parte de um complemento da análise. Ele precisa existir porque eu não entendo o gráfico agora, exatamente no momento onde eu faço a entrada, se eu não entender uma contextualização histórica, para eu compreender o que ele pode fazer o preço no futuro de compra ou de venda. Então, o suporte e resistência são regiões que vão formando durante o gráfico, que eu vejo qual a intenção das ações humanas por trás dos trades. Se eles tendem a querer a valorização ou desvalorização do ativo. Mas pensar que só porque eu tracei uma linha aqui, só porque eu tracei uma linha aqui, só porque eu tracei uma linha aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, eu entender que só porque o preço chegou ali ele é obrigado a corrigir ou continuar o movimento? Não. Isso não existe. Esse é o grande segredo do suporte e resistência. Ele não é uma linha, ele não é simplesmente um ponto, uma faixa de preço. Ele é uma contextualização de todo o movimento do preço, desde da historicidade das negociações até o atual preço, para eu entender o que ele pode fazer no futuro. Então, quando você vê eu fazendo esse trade aqui, ó, esse primeiro trade aqui em EURUSD, você está vendo eu fazer uma movimentação entendendo que essa tendência está mudando a sua característica e começando a trabalhar comprada. Depois de toda uma do macro entendimento. Quando o preço chega nessa região, ele já me mostra o entendimento que, por mais que a tendência está subindo, ela precisa fazer as suas movimentações de mitigação para o preço chegar com força. Então, os suportes e resistências, eles funcionam quando você entende esse segredo nas regiões. As regiões estão para o suporte e resistência, assim como o suporte e resistência estão para as regiões. Que regiões são essas? Essas são as regiões que fazem parte de uma contextualização do preço. Conforme o preço ele é contextualizado e conforme o preço ele demonstra uma contextualização de movimentação nas regiões, você é capaz de entender, então, qual é a ideia central da movimentação ali do gráfico. Você tem o entendimento e a cooperação do ativo dele mostrar para você que se ele formou uma região aqui e essa região é uma boa região de entrada, é porque as ações humanas por trás deste movimento ou desta região de suporte e resistência têm o interesse de valorização ou desvalorização do gráfico. E como que eu entendo isso, pessoal? Numa contextualização. Por isso que eu falo para vocês que o gráfico ele é técnico. Eu falo todas as vezes isso para vocês, pessoal. O gráfico é técnico. Eu consigo operar o gráfico de forma técnica. Eu tenho que entender o gráfico de forma técnica, como aqui agora, ó, em EURUSD novamente. Vamos ver se vai dar para trabalhar ele. Eu preciso entender ele de forma técnica. Ele está chegando novamente numa região aqui, ó, o gráfico. EURUSD. Eu trabalhei ele aqui na tendência, trabalhei ele aqui na correção e eu estou chegando numa região aqui que eu posso pensar em correção. Eu posso pensar em correção ali? Depende de como o preço fechar ali, eu posso pensar numa correção sim, tá? Eu preciso ficar mudando vários ativos? Depende de como o gráfico está trabalhando, né? Às vezes é necessário a gente utilizar vários ativos. Às vezes não, né? Às vezes um ativo ali que a gente está trabalhando, ele já dá algumas oportunidades de trade. Então, levando em consideração que eu preciso compreender toda essa contextualização de movimentação do preço, eu posso pensar em uma compra e uma venda. Agora eu já não vendo, tá? Agora eu já não vendo, porque eu precisaria que ele fechasse ali positivo o candle, para eu entender que ele pudesse ainda fazer uma movimentação de queda. Ele pode até fazer um movimento de queda ali, mas eu já acho um pouco de risco. Agora eu preciso que o preço avance um pouco mais
pelo menos até essa região aqui, ó, máxima, para eu conseguir fazer uma venda, tá? É só uma questão de perspectiva de movimentação. Ó. Fez o que eu imaginava, mas quando a gente tem uma certa dúvida em movimentação, a gente fica de fora, né? Eu imaginei que ele pudesse chegar até a máxima dessa região. A região de resistência, pessoal, ela já começa a funcionar a partir daqui, ó. Aqui já é uma resistência, ó. É região. Por isso que suporte e resistência, se você for ficar pensando em simplesmente uma linha, você vai ficar tomando loss um atrás do outro. Um atrás do outro você vai ficar tomando loss. Por quê? Não é assim que funciona. Te ensinaram errado. Esse é o grande segredo. Não é uma linha, e sim uma região, tá? É uma região onde você tem que analisar. Aqui ela estava nítida na compra que eu fiz. Aqui na venda estava nítida. Agora, nessa região aqui, ó, que o gráfico está trabalhando, eu tenho nitidez de movimentação aqui nessa região, ó. Por enquanto não tenho nitidez, né, pessoal? Você consegue ver nitidez? Opa, acionei um alerta aqui sem querer. Peraí, deixa eu desligar. Você vê nitidez nessa movimentação aqui com esses candles? Eu não vejo nitidez. Poderia até falar assim, não, eu vou arriscar uma movimentação ali, eu vou arriscar uma movimentação de compra ou de venda. Poderia correr um risco por já estar lucrativo? Correr o risco é uma coisa, saber o que está fazendo é outra. Então, é necessário entender muito bem o que o gráfico está fazendo. Aqui o pensamento ainda é venda, tá? É venda, mas não tem uma região definida dentro de um contexto ainda totalmente pronto para isso. Então, o que eu faço? Vou fechar o EURUSD. Estamos aqui altamente lucrativo em regiões boas, boas regiões de operação. O SDJPY, vamos ver o que ele está fazendo. Ó, o SDJPY, olha que lindo o SDJPY. O que o SDJPY está me mostrando aqui? Existem possibilidades aqui de correções nessa região aqui. Ele está numa região de 50% do gráfico, não está? Está numa região de 50% do gráfico. Ele está me mostrando ali uma possibilidade de movimentação de correção? Está me mostrando ali, ó, olha só o estouro que ele deu. Ele pode ali muito bem fazer uma exaustão no movimento. Mas está claro isso, a movimentação? Está claro quando ele chega aqui nessa região. Ó. Então, a contextualização. Eu poderia fazer um trade ali na entrada, assim, nessa exaustão. Mas o encaixe da contextualização não está tão perfeito. Conseguiu entender quando eu falo isso, pessoal? Que o suporte e resistência não é só uma linha? É necessário você entender essa contextualização? É necessário você entender de uma vez por todas esta movimentação ideal que o preço faz? O preço ele só vai fazer algo em relação àquilo que o gráfico demonstra e você pode segui-lo apenas fazendo o que ele está fazendo. Você não é obrigado a comprar ou vender sem entender o porquê que o gráfico está se movimentando. O que você precisa fazer é comprar ou vender com o mesmo ideal, sabendo o porquê que ele é vendido ou comprado. Ó, fiz uma entradinha ali naquela região agora. Existem regiões aqui no passado que podem travar o preço? Existem. O que pode me tirar dessa negociação? Volatilidade. Agora, entenda o seguinte, suporte e resistência, novamente, ele não é uma linha. Esse gráfico é ótimo para eu explicar isso para você. Ele não é uma linha. Eu entendi que um suporte e resistência funciona depois que eu descobri esse segredo nas regiões. Qual é esse segredo das regiões, então, Cadu, que você descobriu? Que não é uma bendita linha, um suporte e resistência. O suporte e resistência é uma região, onde eu preciso ter contextualização para fazer a minha entrada. Conseguiu compreender? Vamos lá de novo, ó. Fechou. Aqui eu vou fazer tudo de novo que eu fiz para você entender de uma vez por todas. Pessoal, é claro que o jeito que eu estou explicando para você aqui, ele é superficial. No treinamento, isso que eu estou falando de forma superficial, se você já está entendendo, no treinamento você vê a fundo cada detalhe. E você só não aprende se não quiser.
tá? Você só fica dando murro em ponta de faca aí se você quiser, porque se você sentar o bumbum na cadeira e se aprofundar realmente e fizer aquilo que a análise gráfica nos ensina, olha, se você errar é detalhe, pessoal. Olha só, o preço vem e deixa resistência, tá? Preço vem e deixa suporte. Ah, Cadu, essa linha que você mostrou aí é o suporte, a resistência? Não. Eu simplesmente marquei a máxima do preço e a mínima do preço aqui no movimento. O que acontece? O que eu estou querendo dizer? Que um suporte, ele fez a máxima do seu suporte aqui e a máxima da resistência aqui. Quando eu vejo o preço trabalhando, já vejo aqui a região de 50% de movimentação, tá? Já vejo aqui, claramente o gráfico deixa aqui a região de equilíbrio. Sabe o que aconteceu com muitos aqui? Sabe o que aconteceu com muitos? Quando a pessoa viu este candle fechando acima, viu ele com volume gigante, sabe o que a pessoa fez? A pessoa foi lá e comprou. Sabe por que a pessoa comprou? Porque ela falou assim, ela pensou assim, preço rompe essa região, esse topo, ele vai lá buscar direto lá em cima, a região de topo lá em cima. Esse é o grande erro, pessoal. Vocês sabem onde está o movimento aqui de região de equilíbrio do gráfico? Olha só, essa região aqui é o início de uma movimentação de equilíbrio, onde eu posso pensar em comprar, mas vamos mudar de cor, vamos fazer de branco para você entender. Região de equilíbrio, região de equilíbrio e região de equilíbrio. O que significa região de equilíbrio? Olha outro movimento aqui, mais um movimento aqui, só para você ter uma ideia, mais um movimento aqui. Pessoal, todos esses pontos que eu marquei aqui, são pontos que fazem menção que existe um equilíbrio de força aqui nesse movimento. Por isso que essa região de 50% é chamada de região de equilíbrio. Quais são os melhores pontos para eu trabalhar? Nitidamente, resistência aqui e suporte aqui. Só que dentro do movimento existem vários movimentos de suporte e resistência. Micro-regiões de suporte e resistência. E qual é o seu grande erro? Você achar que porque você traçou uma linha ali, você tem que entrar. Você percebeu se eu entrei simplesmente porque ele tocou numa linha? Não. Eu esperei o preço fazer movimentação, eu esperei o preço definir o que ele vai fazer na região, eu esperei ver o volume que estava acontecendo na região para depois tomar minha atitude. Ou seja, eu consegui entender que ele saiu do ponto A, que ele veio para ponto B, que ele estava retornando em ponto A, só que no meio do caminho ele encontra mais um ponto A com liquidez para que ele pudesse já buscar o quê? Novamente o ponto B, ou para fazer rompimento, ou para ganhar força para começar a subir. Então aqui eu já entendo que ele faz uma movimentação aqui, e já quer buscar a região ali de baixo. E qual foi o segredo disso tudo? Qual é o segredo do suporte e resistência que realmente funciona nas regiões? É você entender que aqui, pessoal, isso tudo aqui é uma região que ele poderia corrigir. Tudo isso aqui. Assim como eu sei que aqui é uma região de oferta e resistência, e assim como eu sei que aqui é uma região de oferta e demanda. Então, nesse meio do caminho aqui, ele pode fazer tanto a movimentação de busca na máxima de 100% como na mínima de 100%. Agora, o que acontece com a maioria das pessoas? O que acontece com a maioria das pessoas? As pessoas ficam querendo adivinhar a região de suporte e resistência simplesmente porque traçou uma linha. Sabia? Olha aqui, eu não falei para vocês aqui que é o 100%? Olha o que está acontecendo aqui. Correção. Perfeito? O que eu acabei de falar para vocês aconteceu. Olha a região aqui de 100%. Olha aqui o suporte de verdade acontecendo no gráfico. Olha o que aconteceu no suporte. Correção. Qual é o segredo para isso? Você entender
o movimento do gráfico. Você entender a contextualização do gráfico. Você entender a movimentação do preço nas regiões. Você entender que um suporte e uma resistência, ele não trabalha sozinho. Ele precisa de contextualização, ele precisa de região definida, ele precisa das tendências movimentando ao seu favor, ele precisa de um padrão de vela mostrando o que aconteceu com o preço naquela região, ele precisa de volume para mostrar para você o que aconteceu naquela região. Volume esse financeiro. Ah, professor, eu não gosto de utilizar volume, minha corretora não tem volume. Não tem problema, tanto é que em OTC a gente utiliza sem volume. Mas, se você não souber o passo a passo real de como analisar o gráfico, para como um passo a passo de como operar um suporte e resistência de forma correta, e entender o suporte e resistência, os segredos do suporte e resistência que faz com que eles funcionem nas regiões, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai continuar tomando loss, vai continuar tendo rompimento no gráfico. Eu tenho certeza que você pensou assim, quantas vezes isso aconteceu? Fez um candle como esse e eu entro vendido, o candle faz assim, o candle dá um estouro assim e vai lá para cima. E aí você se sente o quê? Se sente uma meleca, se sente horrível. Mas não é porque a resistência que você trabalhou, perdão, a resistência que você trabalhou, ela é ruim, não é isso. É que você viu uma resistência onde não tem resistência. É isso, pessoal. Então não adianta você traçar uma linha achando que porque você colocou uma linha, o preço tem que resistir. Não. Existe uma contextualização. Existem regiões definidas dentro desse contexto. Aí as tendências vão trabalhar entre si, vai mostrar para você um padrão de vela e você vai ter o volume ali para filtrar caso você queira. Assim, você vai entender que o segredo de um suporte e resistência não é linha, e sim região. Aí, dá uma olhada, fez movimento, voltou no ponto A, veio buscar ponto B, corrigiu, não tem liquidez mais acima, vai buscar mais abaixo para sair comprando. Aí rompe. Nitidamente, ó que rompimento lindo. Pronto, já entendeu que o preço veio trabalhar em outro canal na parte de baixo? Simples. E aí você começa a entender como ele funciona. Se a pessoa aqui, aqui tem um suporte, né? Tem um suporte. Se a pessoa é daquelas que entra em suporte e resistência só porque tocou na linha, a pessoa entrou comprada aqui, O que aconteceu a hora que comprou comprado ali? Entrou comprado. Tomou um loss lindo. Cadu, eu sou capaz de entender que aqui poderia romper? Sim, pessoal. Primeiro é só esperar fechar o preço, né? Ninguém faz operação antes do preço fechar. Ah, mas eu aprendi que eu faço a hora que tocar na linha. Tá aí, Tá aí. As falhas dos movimentos. Não tem essa que tocar na linha. Como é que você vai tomar uma atitude no preço se o preço não fechou? Como é que você vai definir a sua entrada num preço se ele não fechou ainda? Você entendeu que tem algumas coisas sem lógica, sem razão, que você talvez aprendeu pelo caminho e você aplica que não tem nada a ver com análise gráfica? Tá? Então entenda, como eu fiz aqui, em suporte e resistência, compra tranquila, sossegada, na região correta, venda na região perfeita, região correta, dentro de contextualização, vendo os movimentos, analisando tendência, compreendendo movimentação. Depois eu não vi nenhum movimento, aqui seria uma entrada linda, e aqui também. Mas aí saí aqui do euro, não tinha nada tão claro aqui, e quantas pessoas insistem em querer fazer entrada aqui? Meu Deus do céu! O que tem de bom aqui, para operar suporte e resistência? Nada. Mas a pessoa insiste em fazer entrada ali. Porque tem uma bendita linha aqui, então ele acha que ele tem que entrar. Bom, você já entendeu. O segredo não é esse. O segredo é região, clareza. Saio do euro USD, vou para onde? USDJPY. Espero o preço, vejo clareza do movimento e lá eu faço o meu trade. Perfeito, pessoal? Entendeu? Entendeu que o suporte e resistência que funcionam, o segredo que estão nessas regiões é você contextualizar, entender contexto, fechar contexto da análise, entendeu? Isso eu explico passo a passo.
no treinamento de forma profunda, onde você pode fazer revisões, análises, exercícios e tirar as dúvidas diretamente comigo, tendo diretamente comigo o seu suporte. Antes de ir embora, não esqueça de deixar um comentário, deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar a hashtag segredo, tá? Segredo. Hoje, só para eu entender que você chegou até o final da aula e que está valendo a pena eu trazer conteúdo para você. Quer fazer parte do treinamento? Será muito bem-vindo. Estarei aqui do outro lado, de braços dados, para te auxiliar aí e poder te ajudar na sua busca pelo conhecimento e consistência. Quer fazer aquisição do indicador também? Lá no módulo 13, como eu explico as aulas a respeito do indicador, quiser fazer aquisição, é só entrar em contato comigo. Tá bom, pessoal? Espero ter te ajudado em mais um dia, espero que essa aula tenha te ajudado em algo e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!